O principal reflexo de uma crise dessa magnitude vai se dar basicamente a partir de algumas medidas que o governo toma, como por exemplo a redução de IPI com o intuito de melhorar o aquecimento das vendas, enfim, de ampliar a capacidade de produção das empresas para que não haja uma redução de estoques. Que é o momento que nós estamos vivendo. Exatamente, o governo então tem essa preocupação e ele vai adotar medidas para incentivar. Então, assim, já começa a perceber ou dar sinais, porque se fosse uma época normal, essa situação não estaria ocorrendo, porque o objetivo do governo é arrecadar, ampliar cada vez mais esse processo de riqueza para o próprio Estado, ou seja, não reduzir a arrecadação, mas sim o intuito até de aumentar. E o outro reflexo, vamos dizer, são situações de desempregos temporários ou momentâneos que possam ocorrer em algumas famílias. Olha, o brasileiro ele começou a se endividar de uma forma meio que generalizada, principalmente em função do acesso que o brasileiro tem a cartões de crédito, a financiamentos desde roupas, eletrodomésticos, veículos, enfim. Então ficou muito fácil para o brasileiro financiar qualquer tipo de bem. E ao fazer isso, principalmente através do cartão de crédito, ele não tem a exata noção, às vezes, do volume de dívida que está fazendo. Nunca devemos gastar mais do que nós recebemos, porque se isso acontecer, fatalmente você vai cair na inadimplência. Essa questão de poupar, guardar dinheiro, eu acho que está muito na questão da disciplina, né? Porque assim, às vezes a gente comenta que pessoas que ganham um salário razoável não conseguem poupar, pessoas que ganham um salário mínimo conseguem poupar. Então vai muito daquilo que eu tenho como meta, né? Então, se o meu objetivo é chegar a determinado momento com uma reserva de valores importante, eu vou ter sim que ter uma disciplina rígida, controlar gastos, sabendo diferenciar os gastos que são, vamos dizer assim, urgentes e necessários daquilo que apenas, vamos dizer assim, é uma satisfação de um desejo, porque às vezes você não precisa de determinado bem ou de determinada peça de roupa, mas você vai lá e compra, que é para satisfazer um desejo. E ao satisfazer esse desejo, você está deixando de economizar, porque provavelmente aquela peça de roupa, aquele eletrodoméstico, nem fazia tanta falta assim. Se você não tiver bem claro aquilo que você quer, provavelmente você não vai ter essa disciplina e aquilo que você gastar, aquilo que você ganhar, você vai gastar. Olha, uma dica, vamos dizer assim, dentro das próprias escolas, né, tem as cantinas, as mesadas que às vezes os pais dão aos alunos, aos filhos, né? Então, definir, vamos dizer assim, dar, sei lá, 50, 100 reais ao mês para a criança, para as suas despesas com a escola, e ela gerenciar esse recurso. Durante o período universitário, de fato, acaba havendo algumas dificuldades para quem está estudando, principalmente quem vem de fora, e às vezes não consegue algumas atividades que possam completar o seu contraturno com um estágio, alguma atividade econômica. Então, a primeira tentativa é verificar dentro da própria universidade, às vezes, algumas bolsas de pesquisa ou de extensão que a universidade oferece, mas também os estágios que diversas outras empresas instaladas na cidade, na região, acabam oferecendo. Então, essa é a alternativa, né? Se esse aluno não tem como os familiares ajudarem, ele vai ter que, por conta própria, buscar condições de se manter. E essas condições vai ser, geralmente, no contraturno. E é claro que ele vai ter que tomar algumas medidas para, ao mesmo tempo, desenvolver efetivamente o seu trabalho, como também a sua vida acadêmica. Então, ele vai ter que se preparar sabendo das dificuldades que é estudar e trabalhar simultaneamente. Mas, se ele não tem quem ampare, ele vai ter que buscar essas condições ou essas bolsas que a universidade às vezes oferece e também as empresas que terceirizam, né, a questão do estágio. Olha, a principal preocupação com os idosos geralmente está na própria família, que às vezes acaba se valendo daquela condição do pai ou do avô que é aposentado e que essas financeiras acabam tendo uma taxa de juros um pouco menor que o sistema financeiro, principalmente em relação a cartão de crédito, de coisa assim, um cheque especial, e vão lá, toma dinheiro emprestado no nome do avô ou do pai, né? Então, às vezes, nem é o avô que precisa, ou o pai que precisa daquele recurso emprestado, mas é o filho, é o neto, enfim, alguém próximo ali.
e às vezes isso acaba trazendo uma dificuldade maior para a própria família. Então, é importante que a família sempre meça, de fato, as reais necessidades de fazer novas dívidas, né? Porque sabe-se, o aposentado ele vai receber aquele valor ao final do mês, né? Independente de qualquer situação, porque está garantido por lei. Então existe ali uma, vamos dizer assim, uma regularidade, né? Ele não vai ficar desempregado porque tem aquele recurso garantido. Mas é um recurso pequeno, então não dá para ficar comprometendo muito esse valor, porque essa família, até por se tratar de uma pessoa já idosa, né, de repente pode precisar de uma questão de farmácia, uma consulta médica, enfim, pode aparecer situações de imprevisto, né, e é justamente aí que acaba estourando o orçamento.